Boa tarde, meu nome é Marina e hoje, como eu falei, eu vou contar um pouco da minha história para vocês. É natural que durante esses dias que eu tenho trazido conteúdo, que eu tenho tentado somar de alguma maneira, né, na sua vida, você pode ter começado a ter curiosidade de saber quem é a Marina, será que ela já passou por isso, será que ela já foi gorda, né? Porque algumas pessoas falam assim, mas parece que você nunca foi gorda. E eu fico feliz por isso, porque a melhor coisa é quando você consegue emagrecer sem ficar com aquela aparência de gordo. Porque eu sei que algumas dietas, elas acabam deixando essa marca na vida das pessoas. E hoje eu quero contar para vocês um pouco da minha história. Eu quero contar para vocês como que aconteceu, como é que surgiu essa história minha de obesidade, né? Bom, eu nasci com 4 quilos, mas eu tive uma infância onde eu fui magra, né? Com os meus 14 anos eu tinha a mesma altura que eu tenho hoje e eu pesava 49 quilos. Mas a partir dos 15 anos eu comecei a engordar e aí naturalmente eu comecei a fazer algumas dietas também para tentar controlar o meu peso, né? Porque a minha referência anterior era muito magra, então qualquer quantidade a mais eu já me achava gordinha, ainda mais numa época de adolescência. E foi assim, eu lutando, né, com os 19 anos eu pesava 59 quilos, não era gorda, mas me achava gorda em referência a quanto eu pesava antes. E com 19 anos eu fui morar numa comunidade religiosa, não sei se você entende, se você sabe o que é, mas enfim, eu fui morar nessa comunidade porque eu tinha um sonho de ser missionária, né? Na verdade com 14 anos eu queria ir para a África, mas eu fui amadurecendo a ideia e consegui encontrar uma comunidade assim aqui em Goiânia, onde eu pudesse ajudar pessoas a realmente causar esse impacto na vida das pessoas. E quando eu fui para lá foi uma decisão muito difícil para mim, né? Porque com 19 anos eu ia ter que tomar algumas decisões muito sérias, né? Que exigiam uma certa maturidade, porque eu fiz na época alguns votos que se fazem em comunidades religiosas, né? Então eu fiz um voto de pobreza, de obediência, de castidade e de vida comunitária. E eu fiquei nessa comunidade por 4 anos. Então eu fui muito jovem para essa comunidade, né? E tive que abrir mão da minha faculdade durante esses anos, tive que abrir mão de trabalho, tive que abrir mão de relacionamento e até mesmo da minha família. Eu, às vezes, já cheguei a ficar 3 meses sem nem falar com a minha família, nem por telefone, nem por nada. E toda essa ausência, por mais que eu me realizava muito no que eu fazia, mas pessoalmente eu sentia muita falta dessas áreas que eu estava abrindo mão. E foi aí que começou a desencadear mesmo essa compulsão minha por comida. Porque o fato de eu não sair, o fato de eu não me relacionar, o fato de eu não poder viver algumas amizades, diversões que pessoas daquela idade estavam vivenciando, causava uma falta dentro de mim. E acaba que eu acho que eu comecei a canalizar essa falta na comida, era o que me dava prazer naquele momento. E eu fiquei durante 4 anos nessa comunidade, foi um aprendizado muito grande para mim. Imagina você morar num lugar onde você foi por missão e de repente você se vê morando com 27 pessoas diferentes, né? Eu digo assim que quando a gente vai se casar, a gente escolhe a pessoa sabendo com certeza dos defeitos, mas a gente olha as qualidades, né? Fala, poxa, essas qualidades, elas me completam, né? É o que falta em mim, é o que essa pessoa tem. E aí, por causa das qualidades, você supera aqueles defeitos, né? Você não fica focando nos defeitos. E quando eu fui para essa comunidade, eu não escolhi nenhuma dessas pessoas que estavam lá, né? E imagina, você viver essa experiência com pessoas de culturas diferentes, de nível de escolaridade diferente, de valores diferentes, né? Hábitos familiares diferentes. Então é um grande desafio, mas para mim foi muito válido porque eu acho que realmente foi uma escola de desenvolvimento pessoal, né? A partir desse momento eu acreditei que eu era capaz de superar qualquer coisa na minha vida, pelo que eu vivenciei lá. Mas quando eu saí de lá, eu fiquei lá durante esse período, achei que eu pude acrescentar muito na vida das pessoas que eu consegui chegar e acredito que também a comunidade acrescentou muito para mim. Eu tive até uma experiência muito interessante, sem nem imaginar, onde eu coordenei junto com 2 colegas um projeto que chama Luz que Liberta.
E esse projeto visava ajudar pessoas que eram dependentes químicos, que eram depressivos, que eram alcoólatras, né? E pessoas que tinham compulsão sexual e pessoas que tinham compulsão por comida. Eu, pessoalmente, cuidava desse grupo de compulsão por comida. E na época, eu não tinha vencido essa batalha, né? Eu estava nela, mas eu já tinha esse interesse de querer entender isso, de querer encontrar uma solução e de também passar isso para as pessoas. E chegou um momento que já não fazia mais sentido eu continuar lá na comunidade, foi quando eu voltei, né, que eu vim morar na casa dos meus pais. Inclusive eu estou filmando aqui hoje, muito interessante isso, porque além de eu estar lembrando a história, a gente lembra o lugar, lembra a situação, vivencia, né, novamente. Mas é válido, né, porque quando você lembra de algo que você superou, é muito bom isso, te fortalece mais. Então, quando eu voltei, imagina você que já tinha deixado, querendo ou não, por um motivo ou outro, você já não dependia mais da sua família, dos seus pais. De repente eu volto para casa e aí me vendo nessa situação. E eu vi que tudo que eu vivenciei, que eu conquistei, por mais válido humanamente que fosse para mim, no meu currículo, isso não ia acrescentar muita coisa para o mercado. Então eu tive que ver que eu ia ter que começar do zero, tudo de novo, né? Eu ia ter que fazer faculdade, eu ia ter que prestar um concurso público, porque era isso que eu almejava na época, ia ter que aprender a me relacionar de novo com as pessoas, né? Que eu vivi muito enclausurada e tudo, né? Então eram muitos desafios para eu enfrentar naquele mesmo momento. E num primeiro momento eu realmente fiquei muito depressiva, me senti deslocada e novamente a minha fuga aí pela comida começou a continuar ainda mais forte, né? Toda a ansiedade que eu tinha, toda a frustração que eu tinha com o que eu tinha que viver, com o que eu tinha que começar, eu colocava isso na comida, né? E eu não era aquela pessoa que conseguia, exemplo, comer um copo de sorvete, tomar um copo de sorvete, comer uma bolacha, nada disso. Sempre que eu ia comer alguma coisa, um pedaço de bolo, eu ia até o fim, né? Eu não conseguia me controlar, eu não conseguia parar, né? Frear, ter o autocontrole. E eu lembro uma situação, uma vez, que tinha acabado a comida, né? Que os meus pais tinham comprado. E eu peguei bolacha creme cracker, que eu odeio essa bolacha, e coloquei açúcar e comi. Nessa hora, eu olhei pra mim e falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Parece que eu não me reconhecia ali, eu não me via ali como um ser humano, parece que eu tava perdendo a minha dignidade ali, sabe? E foi assim, muito próximo desse dia, eu não sei precisar quando, mas eu lembro que muito próximo desse dia eu cheguei no meu quarto porque essa situação, cada vez que eu ia engordando, eu fui fugindo das pessoas, fugindo de conviver com as pessoas. A cobrança que eu tinha interna, eu colocava que as pessoas também estavam me cobrando e ficando dentro do meu quarto e tudo, e já não queria mais usar roupas que meninas da minha idade na época usavam, né? Então eu comecei a me excluir, na verdade, né? Comecei a me excluir de toda aquela convivência, fui fugindo de tudo, na verdade. E aí eu lembro que eu cheguei um dia no meu quarto e falei o seguinte: